Quantas vezes já ouvimos a expressão "a vida é uma caixinha de surpresas"? Gianluigi Lentini é uma dessas pessoas que pode usar essa expressão com maestria. Ele foi um dos jogadores mais promissores de toda uma geração vitoriosa no futebol italiano. Um dos principais ativos do mundo em sua época. Nascido em Carmagnola, província de Turim, em 27 de março de 1969. Com 10 anos de idade, ele entrou na base do Torino e conseguiu se destacar desde muito cedo. Seu estilo de rockstar, típico dos jogadores dos anos 80, alto e muito habilidoso, deram a ele a chance de, já aos 17 anos, estrear profissionalmente pelo clube. Um meia-direita de muita habilidade e mobilidade. Lentini tinha também características de um ótimo ponta-direita, pois tinha facilidade para se infiltrar na área adversária e tinha um grande poder de finalização. Por 2 temporadas, Lentini, que tinha muita admiração dos torcedores, apenas foi parte de uma equipe jogando pouco e sendo lapidado para o futuro. Foi emprestado para o modesto Ancona para disputar a Série B italiana na temporada 88-89 e foi eleito o melhor jogador do campeonato, mesmo com o Ancona terminando em 13º lugar na Série B. Isso foi o suficiente para o Torino colocá-lo de vez no time principal, mas novamente disputando a Série B, pois o clube tinha sido rebaixado. Suas jogadas de efeito e grande desempenho ajudaram a levar o clube ao título da Série B e novamente de volta à Série A italiana. Com um ótimo desempenho individual, principalmente ao lado de Dino Baggio e Giorgio Bresciani, Lentini ajudou o Torino a ficar na 5ª posição no retorno à primeira divisão e classificou o time para a Copa da UEFA, hoje conhecida como Liga Europa. Marcou 7 gols e deu 17 assistências na temporada. Além disso, foi o jogador que mais entrou em campo pelo time, com 40 partidas. Seu desempenho lhe rendeu sua primeira convocação para a seleção italiana. Na temporada seguinte, com as chegadas do belga Enzo Scifo e do atacante brasileiro Casagrande, Lentini fez outra ótima temporada, levando o Torino ao 3º lugar da Série A e ao vice-campeonato da Copa da UEFA, ao perder para o Ajax pelo gol fora de casa. O Torino, inclusive, eliminou o todo-poderoso Real Madrid na semifinal. Naquela temporada, marcou 9 gols e deu 18 assistências em 47 partidas, entrando de vez no radar dos grandes clubes da Itália. Todos passaram a brigar pela contratação do jovem de 23 anos, principalmente Milan e Juventus. Mas foi o Milan, que era o melhor time do país na época, liderado por Silvio Berlusconi, que conseguiu contratar o jogador pelo valor de 13 milhões de libras. Naquele momento, sendo a transferência mais cara do mundo. Valor que por 4 anos sustentou o recorde de mais cara transferência da história do futebol. Ao chegar ao Milan, rapidamente faz por merecer a posição de titular. Mesmo com o Milan tendo um elenco totalmente estrelado, que contava com Rudi Gullit, Jean-Pierre Papin, Daniele Massaro, Boban, Savicevic, Rijkaard e Marco van Basten. O camisa 7 e seu futebol passou a ter ainda mais destaque ao formar um quarteto ofensivo extremamente forte e de cara vence a Supercopa da Itália. O Milan também conquistou a Série A, que naquele momento era a liga mais forte do mundo, com apenas 2 derrotas em 34 partidas. Mas acabou perdendo a final da Champions League para o Olympique de Marseille de Abedi Pelé. A final foi a única derrota do Milan em toda a Champions, com um ótimo desempenho pessoal de Lentini, que marcou 7 gols em 34 partidas e distribuiu ainda 15 assistências na temporada. Naquele momento, ele ficou conhecido como o artilheiro dos gols bonitos, tamanha plasticidade de seus gols. Gol de bicicleta, gol de letra, dribles em velocidade e chutes de efeito justificaram em apenas uma temporada o tamanho e investimento do clube. Lentini não sentiu o peso de ser o jogador mais caro da história do futebol até então. E quando estava vivendo seu melhor momento como jogador importante do principal time do mundo, uma grande fase, jogador da seleção italiana e possivelmente seria titular do time na Copa do Mundo de 94, ao voltar de um jogo na pré-temporada de 93-94, tudo mudou na vida e na carreira de Gianluigi Lentini. Num piscar de olhos, tudo o que parecia consolidação, sonho e crescimento ruíram. Viajando de Turim para Piacenza, com seu Porsche amarelo em alta velocidade, um dos pneus estourou e o carro bateu a 200 km por hora, capotando e pegando fogo, causando um grave acidente. Lentini, que foi salvo por um motorista de caminhão, fraturou o crânio e sofreu danos na órbita ocular, ficando em coma induzido por 2 dias em um hospital de Turim,
considerado em estado grave. Porém, a expectativa em sua recuperação era positiva por parte dos médicos, mesmo com a gravidade do acidente. Ainda no hospital, antes de receber alta, já reconheceu sua família e os médicos disseram que ainda voltaria a jogar futebol, só não podiam precisar quando. De fato, em janeiro, Lentini voltou ao futebol para fazer parte do grupo na conquista de mais um Scudetto e do título da Champions League, em que o Milan atropelou o Barcelona de Romário e Stoichkov por 4-0. Mas quando Lentini entrou em campo pela primeira vez desde o acidente, já não aparentava ser o mesmo jogador de antes. Mesmo os médicos afirmando que ele não tinha nenhuma sequela, o que se viu então foi um jogador com reflexo muito mais lento e velocidade muito mais abaixo de antes. O olhar do jogador parecia perdido e parecia não ter mais foco nas jogadas. Os jornais diziam que ele não era mais o mesmo, que algo mais sério realmente tinha acontecido com ele. Olhando de fora parecia tudo normal. O porte físico era o mesmo, a fala, a aparência, mas o olhar não era o mesmo de antes. Parecia perdido e até certo ponto vazio. Ele permaneceu no elenco do Milan por mais 2 temporadas, até ser emprestado para a Atalanta, que fez uma temporada mediana e acabou em 10º lugar. Mas Lentini já não tinha nem de perto a performance de antes. Apesar de todo esforço, o jogador que tinha apenas 27 anos não conseguia chegar perto do que foi. Depois do acidente, fez 4 gols e deu apenas 2 assistências em 34 partidas. Então, resolveu voltar ao clube de coração para mais uma tentativa e foi vendido pelo Milan ao Torino. Novamente na segunda divisão, onde o clube ficou por mais 3 temporadas e jogou apenas mais uma vez a Série A, ele marcou apenas 6 gols em 93 partidas e deu apenas 8 assistências. Mas de fato, Gianluigi Lentini nunca desistiu do futebol. Apesar do trauma, seguiu jogando, sempre com amor pelo jogo. Então passou a jogar em times de divisões inferiores, como Cosenza, onde ficou por 4 anos, se tornou ídolo e capitão do time, mas nunca voltou à Série A. Depois foi para o Canelli e outros clubes de divisões amadoras da Itália. Ele efetivamente resolveu encerrar a carreira aos 43 anos jogando pelo Carmagnola, time de sua cidade natal. Lentini chegou ao topo do futebol no melhor time do mundo, querido por onde passava, rico e famoso, mas por um capricho do destino, teve ceifada boa parte do seu desempenho. Nada no aspecto clínico, até onde se sabe, mas impressionantemente, após o acidente, ele nunca mais foi o mesmo. O que Lentini sustentou até o último chute foi seu amor incondicional por jogar futebol e sua vontade de sempre vencer, apesar de qualquer dificuldade que tenha passado. Fica o vislumbre de alguém que poderia ser grandioso, mas que infelizmente não conseguiu ser o jogador que se esperava. Hoje, aos 56 anos, é criador de abelhas e tem sua própria marca de mel, e nunca se arrependeu de sua história.